Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente o convite de poder compartilhar um pouquinho do NRAD Ceilândia para todos vocês e a experiência que a gente tem vivido com o aplicativo Lila, né? Primeiramente, eu me chamo Amanda, eu sou enfermeira de formação e sou chefe do NRAD Ceilândia, que é a maior região administrativa do Distrito Federal. Pode passar, Gabi. Sei. Antes de falar um pouquinho do Lila, da nossa experiência, eu queria falar quem é o NRAD Ceilândia, né? Então, NRAD, a sigla significa Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. É um local onde nós realizamos atenção domiciliar aqui em Ceilândia, para pacientes que são classificados de média a alta complexidade e que estão em casa no domicílio. São aqueles pacientes que estão restritos ao leito ou restritos ao lar, que não têm condições de ir até a unidade básica de saúde para receber assistência. Aqui em Brasília, nós temos aproximadamente 11 serviços de atenção domiciliar e o NRAD Ceilândia é o mais robusto, vocês viram aí pelos dados do Lila, né? Realmente, o nosso terreno aqui é bem fértil, eu costumo dizer isso para minha equipe, porque a gente encontra de tudo. Nós somos o NRAD que mais assiste pacientes dentro do Distrito Federal, e isso não tem como ser diferente, afinal, Ceilândia é a maior região administrativa, hoje nós temos 500 mil habitantes. A maioria dos moradores de Ceilândia são nordestinos, ou seja, migrantes, né, que vieram de outros estados, e é uma população que é extremamente vulnerável. 80% da população hoje necessita do serviço do SUS, ou seja, não tem serviço de plano de saúde. Então, é uma população carente do serviço do SUS, carente do nosso serviço, da nossa demanda, e hoje a gente consegue alcançar 120 pacientes das idades entre 0 e 114 anos. Então, hoje nós temos uma paciente de 114 anos que é assistida por nós, tá? Então, o nosso programa ele é vinculado ao Ministério da Saúde, que é o programa Melhor em Casa, e nós temos hoje um total de 11 categorias profissionais que assistem pacientes no domicílio. Dessas 11 categorias profissionais, nós somos um total de 34 servidores. Aí nós temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, físio, TO, nutri, psicologia, odonto, assistente social, auxiliar administrativo, nutrição e muitas outras categorias profissionais. Pode passar, Gabi. Bom, quais são os nossos processos hoje de trabalho? Nós temos o PID, que é o Programa de Internação Domiciliar, que é esse que eu relatei para vocês agora. Programa de Oxigenoterapia Domiciliar, que é o POD. E nós temos o Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade. O PID é a equipe multiprofissional e a equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar que vai até o domicílio e presta toda a assistência necessária para aquele paciente. Então, hoje a gente realiza curativos, trocamos cânula de traqueostomia, trocamos sonda de GTT, sonda vesical de demora, a gente administra medicamentos endovenosos, a gente atua no paciente que está em fim de vida, controle de sintomas de um modo geral. Então, hoje, a gente tem um cuidado paliativo muito forte dentro do nosso setor. Afinal, 90% aproximadamente dos pacientes que nós assistimos estão em cuidados paliativos. Então, são pacientes que demandam muito da equipe. Então, esse representa o programa de internação domiciliar. O paciente está internado, porém na sua casa, o que é excelente para o hospital, é excelente para o serviço público. Porque gera menos custos, a gente consegue proporcionar maior giro de leitos dentro dos hospitais, deixar aqueles leitos para os pacientes que estão instáveis e que precisam realmente estar hospitalizados para receber assistência de uma equipe multiprofissional. O programa de oxigenoterapia domiciliar é aquele paciente que precisa de oxigênio domiciliar, independente se ele é de média e alta complexidade, aqueles de baixa complexidade, que conseguem se locomover, ir até a unidade básica de saúde, eles também recebem esse oxigênio no domicílio. Como que o NRAD atua nesse perfil de paciente? A gente dá entrada,
Então, todo paciente de Ceilândia que precisa de oxigênio domiciliar é dada entrada no próprio NRAD, é a gente que recebe a documentação e é a gente que encaminha para a Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal. Nós também disponibilizamos os cilindros de oxigênio portátil, quando o paciente precisa ir para uma consulta, ou ele precisa realizar algum exame, ele precisa de um cilindro portátil. A gente disponibiliza e a nossa equipe faz a auditoria de contas desses, dos insumos e de todos os gases que são ofertados por parte dessa empresa terceirizada que a Secretaria de Saúde tem parceria. E, por último, nós temos o Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade. No Distrito Federal, nós temos um total de 100 vagas. É aquele paciente de alta complexidade que precisa de ventilação mecânica, mas que ele não precisa estar ocupando um leito de hospital, de UTI, porque ele é um paciente estável, ele pode ser cuidado por uma equipe de home care. Essa equipe de home care é terceirizada, porém, o NRAD Ceilândia, o que ele faz? Ele audita essas contas, audita esses pacientes e faz o acompanhamento. Aqui em Ceilândia, nós temos um total de 34 pacientes que são assistidos nesse programa de alta complexidade do Distrito Federal. A portaria que nos rege é a 3005 de 2024, ou seja, é uma portaria bem recente, né? Ela foi atualizada agora em janeiro de 2024, e ela atualiza as regras do Serviço de Atenção Domiciliar. Então, nós já tínhamos a 825 de 2016, e ela veio para atualizar o serviço, né? Então, ela detalha um pouco melhor a atuação e o papel e responsabilidade de cada um. Pode passar, Gabi, por favor. Ah, só um lembrete. No programa de internação domiciliar, a gente assiste 120 pacientes. No programa de oxigenoterapia domiciliar, é uma média de quase 300 pacientes. E o serviço de atenção domiciliar de alta complexidade são 34 pacientes. Então, é bem desafiador o cenário que hoje nós desenvolvemos no nosso trabalho. Bom, eu trouxe aqui para vocês os principais desafios. Eu acho que nem tudo é um mar de rosas. E no serviço público a gente enfrenta inúmeras dificuldades. Apesar de eu considerar que eu tenho uma equipe muito engajada, muito envolvida, uma equipe de muita responsabilidade e de excelência, mas nós temos inúmeros desafios e, querendo ou não, a gente sofre esse impacto, não só a gente, mas como também os usuários e suas famílias. Primeiro grande desafio que a gente tem, acho que nos grandes serviços como um todo, não só os de saúde, é a comunicação. Então, a comunicação ela é a alma do negócio e a gente sempre tem problemas, tanto por parte profissional com profissional, profissional com família, família com cuidador, família com outro familiar, família com os profissionais de saúde. Então, a gente enfrenta problemas na comunicação de todos os lados. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos para melhorar esse processo, melhor as coisas vão caminhar, de todos os aspectos. Nós temos também o déficit de motoristas, que já vem aí, a gente vem se arrastando por alguns anos. O que acontece? Há bastante tempo a Secretaria de Saúde não desenvolve concurso público para motorista. Então, os motoristas foram envelhecendo, aposentando, e não foi tendo o que? A reposição. Agora, há pouquíssimo tempo que a Secretaria de Saúde disponibilizou alguns contratos, mas que não foram também suficientes para suprir todas as demandas. Então, a gente vem sofrendo com isso, tentando fazer milagre, porque como que você realiza atenção domiciliar sem ter carro, sem ter motorista, para desenvolver aquela assistência com qualidade? Como eu comentei anteriormente com vocês, Ceilândia é uma área extremamente vulnerável. Desculpa. Ou seja, nós temos locais de difícil acesso, nós temos locais sem saneamento básico, nós temos locais que, quando começa a chover, a equipe não consegue acessar, a família não consegue sair de lá também para resolver alguma coisa. Nós temos pessoas muito simples, com pouco estudo, baixo nível cultural, que às vezes é difícil de compreender aquilo que a gente conversa. A gente encontra muitos problemas familiares, então a gente encontra abandono, a gente encontra abuso, a gente encontra fome,
Então, é uma área bem desafiadora para todo mundo que trabalha no serviço de saúde aqui dentro de Ceilândia. E, além do déficit de motoristas, a gente vem enfrentando um outro problema, que são os nossos carros. Nós temos 3 doblôs, que é para transporte de servidores, e essas doblôs estão quebrando, estão danificando com uma certa frequência. E aí danificou, para. Aí a gente tem que abrir todo um processo para solicitar manutenção e isso acaba sendo muito moroso. Pode passar, Gabi. Uma coisa que a gente encontra com muita frequência são histórias muito tristes. E histórias tristes a ponto da gente não conseguir deixar de lado e não se envolver em algumas demandas. Vou dar um exemplo. A gente vai até a casa do paciente para prestar assistência multiprofissional. Você se depara com uma família com várias crianças com fome. Então, eu já tive profissionais que saíram da visita, passaram no mercado, compraram algumas coisas e voltaram para deixar lá. Ou a gente já encontrou também pacientes em péssimas condições de higiene, da equipe ter que se mobilizar, arrumar, organizar aquele paciente para depois sair da residência e realizar outros atendimentos. Então, essas histórias mexem muito com a equipe como um todo. E a gente tem que estar o tempo todo focando e enfatizando para que a equipe ela busque um autocuidado, busque realmente se preservar para que aquilo não venha afetar a sua saúde, apesar de ser bem difícil dividir isso. E aí, em contrapartida, os serviços de saúde estão saturados, a gente se depara com inúmeras situações tristes, consequentemente, eu tenho servidores sobrecarregados, que se envolvem, que adoecem, né, que a imunidade acaba ficando prejudicada também, então gera uma série de problemas e de transtornos. E outro problema muito grave que a gente encontra nas famílias é a sobrecarga do cuidador. Às vezes aquele paciente, ele tem vários filhos, mas sempre tem um que fica sobrecarregado. E aí a gente tem que tentar, junto com o serviço social, intermedia daqui, conversa daqui, traz para ali, faz uma reunião familiar, tenta trazer as pessoas para aquele senso de responsabilidade, de pertencimento daquele familiar. Então, isso também é muito difícil da gente conduzir, da gente ter que acolher e cuidar daquele cuidador que está fragilizado naquele momento. A gente também se depara com déficit de medicamentos e insumos. É uma coisa que me entristece muito quando, às vezes, aqui na secretaria, eles comentam: ah, nós estamos com falta de codeína e de morfina. Opa, como é que a gente vai fazer cuidado paliativo? Como é que a gente vai controlar sintomas com falta de medicamentos que são essenciais? E a gente é avisado, assim, de última hora: olha, semana que vem não tem mais. E aí a gente fica tentando, as nossas médicas ficam tentando encontrar alternativas para que aquele paciente não venha perecer e não precise ir para o hospital por uma coisa que ele pode ser conduzido, pode ser tratado dentro do domicílio. Então, isso para a gente também é algo que angustia bastante. Pode passar, Gabi. Bom, como que acontecia? Desculpa, gente. Eu estou me recuperando ainda de um resfriado. Como que nós realizávamos a comunicação dentro do NRAD com as famílias e com os usuários? Primeiramente, telefone. Então, hoje, muitos familiares ligam para a gente, ou pacientes, né, também, ligam para a gente. Através de e-mail também, às vezes querem enviar um relatório, algum documento, envia por e-mail. E pelo WhatsApp. O WhatsApp foi assim, a ferramenta mais recente que nós estávamos utilizando, que se tornou um facilitador, mas ao mesmo tempo um objeto de sobrecarga para a equipe. Por quê? O WhatsApp, as mensagens vão chegando, várias. Digamos que o paciente tenha 5 pessoas na família. As 5 pessoas queriam ficar mandando mensagens ao mesmo tempo, cada um num número de telefone, às vezes perguntando a mesma coisa. Então, quando eu fazia escala no meu serviço, que eu colocava assim, fulano de tal
vai ficar pelo WhatsApp, já era o terror durante aquele período. E fora a angústia, parece que estava sempre enxugando gelo. Por quê? Porque você não tinha ordem de prioridade, você não tinha uma organização do que você tinha respondido ou não. Simplesmente as mensagens iam chegando. E dependendo da situação, se alguém lesse uma mensagem naquele momento e não respondesse de imediato, às vezes aquela demanda se perdia e a família achava que não estava sendo bem assistida naquele momento. Então gerava uma série de conflitos, de transtornos e de problemas ali dentro referente à comunicação. Pode passar, Gabi. E aí, como é que eu conheci o Lila, né? Há pouco tempo agora eu estava fazendo uma especialização em cuidados paliativos pela Fiocruz do Rio de Janeiro. E durante essa especialização, eu tive aula com alguns profissionais do INCA. Inclusive, o meu coordenador é fisioterapeuta do INCA. E começaram a comentar o Lila, o Lila, o Lila. Não, aqui a gente utiliza o Lila. E aí nós tivemos uma aula da supervisora do INCA 4 do Serviço de Atenção Domiciliar. E ela começou a trazer os benefícios, como que eles conseguiam atuar, o quanto eles conseguiram ganhar relacionado ao tempo, e aquilo foi me interessando, foi me interessando. E aí uma mesma colega que estava fazendo a pós-graduação comigo, que é a Louise, lá de Janaúba, começou a utilizar e falou: Amanda, eu migrei, tô amando, tá sendo um facilitador, a gente está adorando. Eu falei: não, eu preciso conhecer essa ferramenta também. Foi quando eu entrei em contato com o Bruno, né, do Lila, juntamente com a sua equipe, e a gente começou a dialogar a respeito. E aí nós optamos por fazer um teste inicial. Vamos fazer um teste com 30 famílias. Dessas 30 famílias, nós escolhemos assim as famílias que ou acionavam muito a gente pelo WhatsApp, ou que tinham dificuldades nessa parte de tecnologia. Vou dar um exemplo: um paciente com um cuidador idoso. E aí a gente começou a realizar esses testes com esses pacientes. Até que um dia a gente resolveu, vamos migrar tudo? Vamos, mas será? Será que vai dar certo? Vamos virar logo a chave, porque aí a gente já passa por esse processo de adaptação de uma vez. Se eu não me engano, isso foi em janeiro desse ano. Nós migramos os 120 pacientes junto com as suas famílias. No início foi meio complicado, porque muitos familiares iam até o NRAD, olha, eu não sei mexer. Alguns deram até o nome, que a gente ria até. Ah, eu não sei mexer na Dalila, eu não sei mexer na Dona Lila. Então, a gente começou a ajudar, a apoiar essas famílias e fomos caminhando dia a dia. Hoje, gente, eu falo para vocês, o servidor ele fica muito mais tranquilo quando ele está no Lila do que quando ele ficava no WhatsApp, porque hoje tem uma organização, hoje a gente consegue classificar, dar uma classificação para aquelas demandas, hoje a gente consegue encerrar aquele chamado que a gente está respondendo. Aí, Gabi, passa para mim, por favor. Bom, então hoje a gente tem o melhor controle dos chamados, nós conseguimos organizar por prioridades, a gente consegue agora também incluir o desfecho na resolução dos chamados, que é algo novo, que inclusive eu repassei agora há pouco tempo para minha equipe, para quê? Para que a gente realmente consiga fechar aquele chamado. Se eu resolvi, se eu não resolvi, qual que era a demanda. Desde o início, nós tivemos toda a assistência da equipe do Lila, então em nenhum momento eu me senti sozinho nesse processo de implantação, e nem agora. Além da parceria da minha equipe, que a minha equipe abraçou a causa, e eu sou muito grata por isso, porque se eles não tivessem abraçado a causa, a gente não teria conseguido. Então, eles abraçaram a causa, vamos rodar, e tá indo, e tá dando super certo. E é bacana também que a gente consegue enviar alguns avisos. Ah, manipulados estão liberados, de letra tal a tal, os kits estão liberados. Avisos que anteriormente a gente enviava somente pelo WhatsApp. Então, hoje a gente consegue também enviar pelo Lila, para facilitar para a família se lembrar de alguns prazos e algumas coisas que eles precisam buscar dentro do setor. Pode passar, Gabi.
Aí, como que a gente organiza o Lila aqui dentro do setor? A gente faz uma escala diária por turno, então toda sexta-feira a gente monta a escala da semana seguinte. Então, se vocês olharem, todos os dias da semana, manhã e tarde, eu tenho um servidor diferente que vai ficar responsável pelo Lila. É aquele servidor que não está em visita domiciliar, então, naquele momento, ele vai estar por conta daquela demanda administrativa. Como eu comentei com vocês, são 120 pacientes, sempre, são muitas demandas ao mesmo tempo. O nosso setor é muito dinâmico, então o Lila nos permitiu estar em vários locais ao mesmo tempo, resolvendo demandas ao mesmo tempo, que antes a gente gastava uma visita domiciliar, às vezes sem necessidade, porque era uma dúvida, era uma necessidade ali pontual que a gente conseguia resolver. Nós temos hoje um livro de registro, então aquilo que não conseguiram resolver de imediato e que não é uma emergência, é registrado no livro de demandas que o profissional, no próximo dia que o profissional estiver de plantão, ele consegue abrir o livro, consultar e resolver aquela demanda. E nós realizamos inúmeras discussões em equipe para que a gente possa o quê? Alinhar as expectativas frente ao atendimento daquele paciente. Pode passar, Gabi. E é isso. Aí eu encerro com vocês aí com essa frase: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Muito obrigada.